Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Sejam bem-vindos aqui ao nosso estudo bíblico, aqui gravado ao vivo na Igreja Nova Unção. E se você quiser participar desse estudo bíblico, desse discipulado, o templo sede da Igreja Nova Unção se situa na Rua da Pacificação, número 6, fica no bairro de Emaús, na cidade de Parnamirim. Então, o bairro aqui fica bem central entre a cidade de Parnamirim e a capital, a cidade de Natal. Então, se você estiver aí na região de Natal, de Parnamirim, você pode vir aqui e participar desse estudo bíblico. E nós este ano estamos dando uma série de estudos que é o discipulado. Então são temas fundamentais para todo aquele que é discípulo de Jesus Cristo. E até a semana passada nós estudamos a primeira lição do discipulado, que falou sobre temas gerais de como a gente deve crescer em Cristo, como é o processo no momento que você se converte a Jesus Cristo, como fazer, qual o passo seguinte. Nós vimos que é necessário a gente se alimentar, qualquer pessoa que chega ao mundo, que nasce, essa pessoa precisa se alimentar, ela precisa de uma alimentação adequada para poder crescer. E precisa de uma família que vai cuidar dessa pessoa até que ela se torne madura e vá constituir a sua própria família. E no nosso caso, nós fizemos esse paralelo. Nós vimos que o alimento espiritual é a palavra de Deus, e nós vimos que a família é a igreja, não o prédio, não a instituição religiosa, mas sim o povo de Deus se congrega, se une, e aí nós temos a família de Deus. Hoje nós vamos iniciar a segunda lição do discipulado, discipulado número 2. Nós vamos iniciar aprendendo um pouco mais, entrando agora nas doutrinas básicas. Essas doutrinas estão listadas no livro de Hebreus, no capítulo 6, versículos 1 e 2, e nós vamos iniciar nosso estudo com a primeira doutrina básica, que é o arrependimento das obras mortas. Então, nesse momento, nós vamos orar, pedir ao Senhor, nosso Deus, que nos ajude a iniciar essa lição número 2, nos inspirando, nos guiando, para que possamos aprender. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, queremos te dar graças e pedir a ti a bênção sobre esta aula do discipulado. Estamos iniciando hoje o discipulado, a lição número 2. Que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa falar através da minha vida, trazendo luz, trazendo entendimento, de forma a que o teu povo possa ser discipulado, possa compreender as verdades da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu peço sobre todos aqueles irmãos que vão assistir esta aula, que o Senhor possa vir sobre eles, trazendo o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de ti. Ilumina, Senhor, os olhos do coração, os olhos do entendimento do teu povo, para que possa entender esta primeira doutrina básica que nós vamos estudar, que é o arrependimento das obras mortas e a santidade, que nós vamos começar a tratar a partir de hoje. Então, ó Deus, nós pedimos isso, usa a minha vida como um canal, como um instrumento em tuas mãos, para trazer o ensinamento da tua palavra, da verdade. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Lição número 2 tem por título A Nova Vida em Cristo.
e é dividido em 3 partes. Hoje nós vamos entender um pouco sobre o reino de Deus. É de fundamental importância nós termos essa noção, nós termos esse entendimento, né, que nosso entendimento seja renovado para a gente poder entender que quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, nós passamos a fazer parte de um reino. Foi isso que Jesus falou, era isso que estava prometido, foi isso que foi profetizado desde a velha aliança, onde as profecias mostram que haveria de vir um rei. Então eu vou começar aqui vendo o livro de Isaías, no capítulo 9, versículos 6 a 7, que diz assim: Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. Muito bem, então, queridos, é importante você compreender que Deus prometeu que haveria de trazer não uma nova religião, mas sim um novo governo. O homem lá no Jardim do Éden, ele, ao pecar, ele removeu, ele retirou, ele rejeitou ali, por causa do pecado, o governo de Deus sobre si. Então, entrou um outro tipo de governo, entrou o império das trevas, que Satanás, através do engano, ele entrou na vida do homem, ele entrou neste mundo e passou a governar as nações por meio do pecado do homem, por meio do engano. E Deus prometeu que haveria de vir alguém que restabeleceria o governo de Deus na terra, através do Messias. A palavra Messias é uma palavra hebraica que quer dizer o ungido ou escolhido. Jesus claro, aquele que foi o ungido, o escolhido, separado e capacitado por Deus para trazer de volta o reino de Deus na terra. Então, um reino é uma nação, um reino é um país governado por um rei. Jesus, quando veio aqui na terra, ele teve esse encontro aqui no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 3, aqui dentro do contexto, Jesus estava conversando com Nicodemos, que era um líder religioso judeu. Nós já vimos isso aqui, quando a gente falou sobre o novo nascimento. E Nicodemos, ele questionou a Jesus, e Jesus começa a falar algo que Nicodemos não entendeu. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus está falando sobre um reino, sobre uma nação, sobre um lugar. O reino de Deus, um reino é um lugar onde existe uma população, onde existem leis, cada nação tem suas leis. As leis brasileiras, elas não valem nos Estados Unidos, por exemplo. As leis dos Estados Unidos não valem na França. Nós temos também um idioma, que caracteriza um reino. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos o idioma português, e nós temos nos Estados Unidos o idioma inglês, nós temos na França o idioma francês. Então, em cada país nós temos um idioma que caracteriza o país, Então Jesus aqui, ele traz para nós, no
aqui no Evangelho de João, né, no capítulo 3, ele fala sobre um reino. E aqui em João 3, 5, Jesus diz assim, vamos ler do versículo 4, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 4 e 5, diz assim: Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, gente, Jesus realmente ele não trouxe uma nova religião. Jesus ele trouxe um reino. Ok? Então, num reino antigo, o rei ele era a autoridade máxima. Hoje nós temos a tripartição dos poderes, onde o poder executivo, ele não cria leis, quer dizer, ele cria, aqui no Brasil, cria em parte através dos decretos, mas a responsabilidade de criar uma lei é do poder legislativo. E a responsabilidade de executar essas leis, de aplicá-las na população, é do poder executivo, né? O legislativo cria a lei, o poder executivo administra essas leis sobre a nação e o poder judiciário julga as leis. Mas se você observar a cultura bíblica, você poderá ver que na cultura bíblica o rei ele criava também as leis, ele executava, ele administrava as leis, né, no país, e os reis julgavam também. Então os reis bíblicos da época bíblica, eles tinham todo este poder nas suas mãos. Nesse sentido, nós vemos que Jesus ele veio para ser um rei nessa filosofia, né? Jesus é um rei que ele cria a lei, ele executa a lei e ele julga de acordo com a lei. Então, eu coloquei aqui nosso material, já estamos na lição 2, né? Pois quem quiser o material, inclusive tem um material da lição 1, está até aí nessa cadeira, é da lição passada. Tem a base do que a gente ministrou, né? Lembrando que as aulas são gravadas aqui na igreja, né? E estão na página da Nova Unção, na página do Ministério Águios e no canal também lá do Ministério Águios. Muito bem, então Jesus ele trouxe, na verdade, um reino para a terra. Era isso que estava profetizado lá em Isaías, foi isso que Jesus falou, e quando nós nos convertemos a Cristo, de fato o que acontece é que o nosso espírito nasce no reino de Deus, nós passamos a fazer parte do reino, de um reino, ou seja, nós deixamos de ser apenas, claro, nós continuamos a ser cidadãos brasileiros, por exemplo, no nosso caso aqui, mas nós agora adquirimos uma nova cidadania, né? Eu já conheci várias pessoas que tinham dupla cidadania, né? São cidadãos brasileiros e norte-americanos. Nós adquirimos uma espécie de dupla cidadania. A gente continua, vamos dizer assim, fisicamente falando, no mundo natural, né? No mundo físico, nós continuamos a ser brasileiros, mas no nível espiritual, nós nos tornamos cidadãos do reino de Deus. E o reino de Deus, como eu falei, ele tem uma lei, é a lei de Deus, a lei de Cristo. O reino de Deus ele tem uma cultura, né, de amor. Se você for para um outro país e encontrar cristãos verdadeiros cristãos, claro, né? Não estamos falando de cristãos apenas religiosos nominais, mas se você encontra cristãos verdadeiros em outros países, qualquer que seja o país, você consegue se identificar muito com ele. Vocês conseguem ter uma comunicação, talvez tenha a barreira do idioma, mas se você consegue falar o idioma, você consegue perceber como há uma identificação com a cultura do reino de Deus, porque é um reino só. Aqui, eu vou ler várias passagens aqui nos evangelhos e no livro de Atos também, que mostram que a mensagem
pregada por Jesus e os discípulos não era uma mensagem de uma religião nova. Era sim a mensagem de um reino, de um país. Em Mateus 12, 28, diz assim, aqui Jesus está falando, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Em Marcos 4, 30, diz assim, disse ainda, a que assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? Em Lucas 4, 43, diz assim, ele, porém, lhes disse, é necessário que também às outras cidades eu anuncie o evangelho do reino de Deus, porque para isso é que fui enviado. Em Lucas 10, 9, diz assim, curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Então aqui nós vemos claramente que a mensagem de Jesus era sobre o reino de Deus. O que Jesus pregava era uma mensagem que falava de um reino, de um país, de uma nação espiritual. Nós vamos ver também que os discípulos eles pregavam sobre um reino. Atos 8, 12, diz assim, mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. Então, Filipe pregava sobre o reino de Deus. O apóstolo Paulo, em Atos 19, 8, diz assim, Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Então, queridos, é muito claro na Bíblia que Deus ele trouxe de volta um reino. Nós, quando nos convertemos a Jesus, não mudamos de religião, né? A pessoa de fora do Evangelho, muitas vezes, e até mesmo a pessoa que já é convertida a Cristo, ela tem essa ideia de que ela não precisa mudar, ela não entende que ela precisa mudar de uma forma mais profunda do que só quem muda de religião. Para você ter uma ideia, muitos brasileiros têm problemas quando vão para o exterior, porque eles pensam que ainda estão no Brasil, né? Eu já teve um caso de uma amiga minha que foi acho que foi a Tchecoslováquia, e ela no caso o noivo dela, né? Estavam lá à tarde da noite, não tinha nenhum movimento de trânsito, e tinha uma passagem de pedestre, né? Uma passarela de pedestre, uma faixa, né, de pedestre, mas estava vermelho para eles. E eles olharam para um lado, olharam para o outro, não viram nenhum carro, não tinha trânsito, estava tarde da noite, e cruzaram a faixa de pedestre com o sinal que para eles estava vermelho, mas eles estavam a pé. E não tinha carro, né? Mas atravessaram a rua e quando estavam virando a esquina, um carro da polícia da Tchecoslováquia parou imediatamente e os policiais já desceram falando em tcheco para eles não entendiam nada, e já pararam eles, e aí eles disseram que eles falaram em inglês, né? E aí os policiais falaram em inglês, dizendo porque que eles tinham atravessado a faixa de pedestre com o sinal vermelho para o pedestre. E aí eles eles explicaram, começaram a ficar com muito medo de ser preso, explicando, né, que não sabia, não sei o que e tal. Enfim, eles escaparam, mas assim, foi por pouco, né? Hoje temos aí essa mudança do Código de Trânsito, que também vai multar pedestre que atravessar fora da faixa. Não foi o caso dele. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando você vai para um outro país, as leis que você vive no seu país, elas não valem mais. Então, quando a gente se converte a Jesus, muitas pessoas não entendem que elas mudaram de país, né? Porque nós vemos claramente aqui, eu li vários versículos que mostram que Jesus traz para nós um novo país. E nós lemos em João capítulo 3, que Jesus falou, né, se você não nascer de novo, na água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
uma vez que você aceita Jesus como seu Salvador, espiritualmente você passa a fazer parte do reino de Deus. Consequentemente, nós precisamos ter esse entendimento, né, de que agora precisamos seguir uma outra lei. Claro, fisicamente falando, nós ainda estamos no Brasil e nós vamos ver, afinal de contas, se eu estou no Brasil, eu preciso seguir qual lei? Eu sou cidadão do reino de Deus, será que eu não preciso seguir mais a lei do Brasil? Né? Na verdade, não. Então, a gente precisa, né? Primeiro ponto a gente precisa entender, precisa cair a nossa ficha, né? Ter esse entendimento, meditar nisso, de que agora eu sou cidadão de um outro país, de um reino, e que eu preciso seguir as leis desse reino. Algo muito interessante também é que se você vai mudar de país, por exemplo, muitos brasileiros estão migrando para o Canadá, né? Então, se você vai para um outro país, você chega nesse outro país, você realmente, se você não souber a lei desse país, que foi até o caso lá da minha amiga, minha colega de trabalho, que ela nem mudou para o país, né? Ela estava só visitando. Mas se você não conhece a lei daquele país, você pode se prejudicar. Se você não sabe a língua, não sabe a cultura de um país, você pode ter muito prejuízo. Lembro também de duas missionárias que foram para uma tribo e elas parece que gostavam muito de suco, se não me engano era suco de limão. E elas, assim, começaram a tomar muito suco de limão, só que nessa tribo, as mulheres que, parece que, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas foi algo mais ou menos assim, eles acreditavam que as mulheres que tomavam muito suco de limão é porque estavam se prostituindo e não queriam engravidar. Era uma coisa lá da tribo. Então elas estavam pregando Jesus, evangelizando, mas não sabia desse costume. E depois elas ficaram mal vistas na tribo, porque o pessoal achava que elas estavam se prostituindo e tomavam suco de limão para não engravidar. E aí isso prejudicou a mensagem do Evangelho, né? Então, é fundamental para nós entender que uma vez que você aceita Jesus, realmente você passa a fazer parte do reino de Deus e precisará aprender a lei do reino de Deus. A palavra de Deus, ela funciona como uma lei. Nós vamos ver isso mais para frente, né? Então, como fechamos aqui 25 minutos de aula, eu vou dar um intervalo. Essa é a primeira aula da lição número 2. Semana passada a gente encerrou a lição número 1 e hoje estamos na lição número 2. Né? Ok? Então vamos dar um rápido intervalo aqui para tomar uma água e aí daqui a pouquinho a gente já retoma com a aula 2 da lição 2.